Mais uma entrevista sensacional de Renan Santos. E eu vi aqui que a galera nos comentários tá falando: o programa não tá preparado pra receber um analista de alto nível como o Renan Santos. Se é pra... Falaram coisas do tipo: se é pra ficar fazendo esse tipo de pergunta, nem chama, tal. Mas, cara, chama, óbvio que chama, pelo amor de Deus. Quanto mais o cara, o apresentador, quem estiver fazendo as perguntas pra ele, quanto mais ele ficar tentando rebater o Renan, mostrar que ele não gosta do Renan, melhor cara. Então, quanto mais polêmico assim for, melhor, porque dá mais visibilidade. Brasil é assim, a gente já sabe. Não só o Brasil, mas o ser humano. Enfim, quero trazer alguns pontos aqui dessa entrevista que eu achei sensacional. Eu deixei na velocidade 2 aqui que eu tava assistindo, então eu vou deixar na velocidade 1.10 e vamos ver aqui algumas coisinhas que eu acho legal. Missão. Pode ser o partido Missão Você ou não a sabe missão. o tanto que a Ana fala. Não pode falar o partido. Missão é o que o PT fez durante todos esses Eu anos de pensei governo. que omissão era sobre a posição de vocês nas eleições passadas, né? Que vocês declararam neutralidade no segundo turno. Coragem do Henrique. Existe neutralidade nada aí. Coragem do Henrique. Omissão. Já começou aí, né? Omissão é você adotar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é puxar saco de um, puxar saco de outro. O caminho nosso foi arrumar briga com os dois maiores blocos políticos do Brasil. Isso é o oposto de ficar no muro. Isso é pagar um preço muito caro pelos seus valores. O caminho fácil é fazer como, por exemplo, nossos concorrentes diretos aqui, no primeiro turno. Vou botar o Zema ou o Caiado, que ficaram puxando o saco do Bolsonaro. Puxar o saco, você ganha. Você tem um bloco de puxa saco, igual o Boulos puxa saco do Lula. Você não gosta de ninguém? Não é que não gosta. Queria falar uma coisa só. Renan, ele está indo muito bem porque ele não tá pegando pilha. Tá ligado? Olha o que o cara falou: a omissão é que vocês seguiram. Ficou em cima do muro, Como se não agradar nenhum dos dois fosse realmente uma posição muito inteligente de ficar em cima do muro. Agora, o Renan, ele não tá pegando pilha, ele não tá pegando raiva, ele tá respondendo numa boa. Vocês viram que ele tá assim, não é isso não. Sabe? Mano, isso aí tá sensacional. De ninguém. Eu gosto de quem é corajoso, que faz trabalho sério. Mas não tem nenhum corajoso ali, os caras são candidatos. Pra ser candidato tem que ter, no mínimo, um pouco de coragem, não? Tá, então, eu vou falar então que qualquer um, o padre que é um corajoso. Então, eu vou ficar reconhecendo os méritos de todo mundo que é candidato. Candidatos têm que, antes de tudo, ter um partido e ser nomeado a ser candidato pelo partido. Então, eu posso fazer uma lista inteira, botar do Emael ao Padre Kelman e falar que todo mundo é corajoso, não é assim. A gente tem que falar assim, são pessoas, são figuras públicas que, diante de grandes dilemas, decidiram proteger o seu, vamos dizer, seu capital político e não fazer enfrentamento a figuras poderosas dentro do seu bloco. Eu volto a colocar, uma pessoa de direita bater numa pessoa de esquerda, é fácil, você ganha seguidor. Todo mundo ganha seguidor. E uma pessoa de esquerda bater numa pessoa de direita também. Agora, quando uma pessoa de esquerda critica de esquerda, você tem que olhar para ela e falar: opa, tô vendo aqui um mérito. Vou dar um exemplo: o Gabeira. O Gabeira é uma figura da esquerda que faz críticas a pessoas da esquerda. Eu respeito isso. Aqui na PAN, você já tiveram várias pessoas à direita que fazem críticas a pessoas da direita. E essas pessoas contam com o meu mais profundo respeito, porque essas pessoas perdem quando fazem isso. Agora, o cara que fica só: não, você é de direita, eu finge que não aconteceu nada. Você é de esquerda, que eu finge que não aconteceu nada. Você não acha que uma coisa... Mano, é uma coisa assim... Tipo, você tá rebatendo ideia, mano. E não importa se a ideia é de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, de lado, do outro. Mano, não importa, velho. A ideia é boa, mano. A ideia é boa. É um negócio legal, é efetivo, que vai... Mano, que se dane, que se foda-se. Da onde ela vem, sabe? Tipo, qual o ideal? Mano, o bagulho funciona, beleza, mano. Crítica muito contundente às suas propostas, que elas são muito boas para engajar. O prendeu, matou é muito bom, mas para governar é muito difícil. Como é que você coloca? É difícil, né? É difícil mesmo, com bandido no meio, é difícil de governar, isso né, em prática. Na verdade, não, porque quando eu falo nas propostas que a gente traz de endurecimento de leis penais, de direito penal do inimigo, são propostas que foram aplicadas em muitos países e funcionaram. O negócio então, vai elas ficar são pior, altamente já. funcionais. O problema é que no Brasil, a gente naturalizou o absurdo. O Brasil, você fala: é errado ter favela. As pessoas: não, como assim? A favela faz parte da paisagem brasileira, a nossa cultura é favela. Não, eu tenho que punir um bandido. Não, eu tenho que reabilitar o bandido, porque houve uma desigualdade social. Desculpa, isso é um tipo de política que na prática, que na aplicação não funciona. E aí, sou absurdo ou agressivo, eu falar o óbvio. O problema no Brasil é que a gente naturaliza tanto o absurdo que falar o óbvio se torna um ato de contestação. Fale um óbvio aí, contestável. Um óbvio, políticos não deveriam dispor de tantos privilégios. Um óbvio, a classe política brasileira, o dito centrão, não deveria mandar no Brasil da maneira como manda. O óbvio, prefeituras pequenas que não têm capacidade de autossustentar, deveriam se fundir junto com outras maiores para você criar complexos urbanos funcionais. Só que no Brasil tudo isso é só loucura. Loucura. Não deveria ser loucura. Mas seria uma pergunta, né? Essa questão do direito penal e tudo mais é uma matéria do Congresso. Como é que você pretende, caso eleito, executar essas propostas? Ok, mas como fazer? Qual que é o passo 2? Beleza, ganhou. E aí? Mas, depois? Porque existe uma questão de governabilidade. E eu acho que nessa tem uma questão que é cláusulas pétreas da Constituição. Você imagina Também. que é o momento de ter uma nova Constituinte?
vamos lá, são duas perguntas diferentes. Primeira coisa, o direito penal do inimigo e as alterações às leis penais não mexem com cláusula pétrea. Elas mexem, por exemplo, com matéria constitucional, o que é diferente de cláusula pétrea. São duas Com o coisas Congresso. diferentes. Óbvio, mas... E presidencial. o presidente, o presidente ele tem poder de iniciativa para projetos, tanto com medidas provisórias, quanto projetos de lei, quanto PEC que ele manda. O Henrique, ele Ele está falando de governabilidade. Então, vou reinterpretar a tua pergunta. Você está falando, você teria que ter governabilidade. Lógico. Num regime republicano democrático, você tem que construir governabilidade. O problema é que a gente vive num país doente, maluco. Mano, umas coisas que me pegam é que sempre perguntam isso pra ele. Será que os outros, quem tá perguntando agora... Tudo bem, você pode estar perguntando porque, pô, alguém, de repente, alguém que tá visualizando o seu programa não viu ainda ele responder essa pergunta, beleza, uma coisa válida. Só que, tipo assim, ele já respondeu, o Renan já respondeu essa pergunta várias e várias vezes, entendeu? E parece que os caras, os entrevistadores, não viram nada. Eles não querem saber. Eles querem que responda só, sabe? Eles não vieram preparados. Tipo assim, cara, você foi eleito, você tem popularidade, cara. É óbvio, tem que ter governabilidade. Cara, você acabou de ser eleito, mano. Você tá popular. Quem vai querer ir contra o presidente, assim, né? Principalmente centrão. Se dá tendo que fazer acordo com bandido. E, infelizmente, todos os presidenciáveis, se chegarem lá, vão ter que sentar na mesa para conversar com bandido. Porque o povo brasileiro elege bandido. O povo brasileiro vem de voto e elege bandido e você vai ter que sentar lá para conversar com o bandido. O que eu não vou fazer é negócio com o bandido. Não, mas você pode fazer negócio com o Donald Trump, por exemplo, que quer interferir na soberania nacional de alguma forma. Aí Desculpa, um papel de Estado. desculpa, que esse cara, ele vai ficar... Ele vai ficar repetindo o negócio de... Mano, ele é um... Ai, vocês vão ver, mano. O presidente da República. Você concorda que ele entre aqui para combater as facções criminosas? Nunca. Não deixaria? Nunca. Isso Mas aí você já vai brigar com o Trump? Isso não é brigar com o Trump. Ajuda, sim. O quê? Parcerias estratégicas. Parceria tecnológica, polícia, parceria de troca de informações sobre movimentações Não, financeiras. tem que entrar para subir o morro. Você é Não, contra. ter tropas americanas no território brasileiro? De certa Imagina, forma. passar Uma base fome aqui, militar velho. aqui, Eu não sou o enfim. Flávio Bolsonaro, que ficaria, assim, ele teria prazer quase... Não, mas falando sério. No mano a mano, você assim, pensando, os caras... Isso aqui eu tô teorizando, tá? Mas vê os caras, os soldados americanos aqui, vai invadir, vai subir o morro. Mano, eu acho que eles tomam pau, eles tomam gap. Os caras apanham, viu, mano? Porque, honestamente, não sei se eles estão... Não que os caras não treinam, mas... Sei lá, velho, eu acho que não conhece tanto território. Ou não, posso estar falando uma besteira gigantesca. sexual em uma coisa dessa acontecer. Ou o Lula vem da China se colocar aqui. Quem tem que fazer isso são as forças Mas policiais. a China as forças nunca falou em vir pra cá, né? Mas eu tô falando do prazer Esse sexual cara, do Lula com a China. O Não tô nível de falando cognição desse apresentador se assemelha a uma criança recém-nascida, velho. Ou... Não, eu não consigo enxergar outra opção, velho. É tipo... a China vai colocar ou não a tropa aqui. Vocês estão falando outra coisa, deixa eu molhar o bico. O caso do Trump e o caso da direita brasileira e da esquerda brasileira são casos de um puxa-saquismo crônico. Um com a China e outro com os Estados Unidos. As forças policiais brasileiras, eu tive no BOP, as forças policiais brasileiras dispõem de toda a capacidade de destruir o crime organizado. Assim como o COAF, a Polícia Federal, dispõe dos instrumentos de inteligência para isso. O Estado brasileiro tem que querer fazer. Ô, Renan, mas todo mundo tem um grande herói, né? Um grande herói político e tal. Você seria Renan Santos. Não sou o Flávio Bolsonaro. Sim, ele é Renan Santos. Se ele fosse Flávio Bolsonaro, o Milei? ele chamava Flávio Bolsonaro. Eu tenho talvez dois grandes heróis políticos. Um do passado seria o grande Alexandre da Macedônia, filho de Filipe da Macedônia, que construiu o maior dos impérios. E o segundo, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, que transformou a Singapura, que era uma vila de pescadores devastada pela guerra, com brigas étnicas, favelizada, numa das nações mais incríveis do mundo. Todo mundo tem que estudar a história de Lee Kuan Yew. O presidente de El Salvador estudou Lee Kuan Yew. E a gente precisa estudar o Lee Kuan Yew, tá? Se a gente quiser transformar o Brasil num país sério, nós temos que estudar o Não caso tem dele. nenhum em Brasília, não? Não, da história do Brasil. Quem que é o que você mais chega perto de admirar? História do Brasil, eu vou falar de pessoas que tiveram horizonte de Brasil. Não concordo com as políticas aplicadas, especialmente em matéria econômica, mas Kubitschek tinha uma perspectiva, tinha uma visão de Brasil. Não concordo com a visão ideológica dele, mas Fernando Henrique foi um presidente que implementou reformas. Estou falando de pessoas que foram funcionais, imaginaram um Brasil diferente e executaram. Eu admiro quem faz isso, mesmo não concordando totalmente. Fora da política nacional, tivemos algumas lideranças estaduais que tiveram perspectivas. Por exemplo, Tasso Gereissati olhou e falou para o estado do Ceará: vou tentar industrializar aqui. E conseguiu. Eu visitei o interior do Ceará e vi coisas interessantes. Interessante, por exemplo, Ronaldo Caiado fez isso com a política pública de segurança, né? Volta e meia fala, o Estado ficou mais seguro. E ele falou uma frase muito interessante. Você disse agora que você não é Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado alfinetou também o Flávio Bolsonaro. Vamos ver o que ele disse? Eu quero ver você comentando também. Alfinetou. Olha incrível. Olha como esse Ronaldo Caiado é ousado. É um rapaz. Rapaz já não é mais, né? É um idoso assim que ele impõe respeito. Olha a Vamos audácia. ouvir.
de Ronaldo Tenho Caiado. um orgulho enorme. Como todos nós, temos orgulho do nosso sobrenome. Agora, o nosso sobrenome não é currículo. Nossa, que alfinetada. Nossa, esse Ronaldo Caiado tá áspero. Ele tá, nossa, assim com as palavras. Sobrenome não é currículo. É, Flávio Bolsonaro, você que se cuida. Nem parece o Ronaldo Caiado que falou: minha primeira medida como presidente, caso eleito, Ronaldo Caiado falou, caso eleito, minha primeira medida como presidente é anistia geral e restrita. Nossa, muita coragem, mano, que corajoso. Isso é uma pessoa corajosa. Nossa, tem que ter muita bola. Você concorda comigo? Nossa, ele tá tipo, sorrisinho de canto de boca, tipo, olha o que eu falei, mano. Eu falei que sobrenome não é currículo. Eu sou zica. Ó, eu sou um idoso, mas eu sou ousado. Imagina esses velho, botar um monte de velho pra administrar o país, velho. O cara não sabe nem que é inteligência artificial. Você, pra ser jornalista, você teve que suar pra poder chegar nesse patamar. Não é porque seu pai era um bom jornalista. Então, essas coisas... A voz de Ronaldo Caiado é da hora. A voz dele é... Nós nos orgulhamos do nosso nome de família. Agora, ele não vai nos credenciar amanhã para sermos um bom médico, um bom engenheiro, um bom governador, um bom presidente. Tá bom, e vai nos... já sabe. Com a palavra Renan Santos. Nossa, o apresentador tá tipo... Caraca. Nossa, como esse Ronaldo Caiado é... Nossa, meu, olha o que ele disse. Bom, vamos lá. Disse Ronaldo Caiado, herdeiro de uma família política que administrava Goiás ainda no século Cuidado XIX. para não mexer mas com a assim, Jess. é verdade. Já mas não ele te aconselho concluiu, brigar com a o Jess. nome- Verdade. Mas ele não virou Mas é candidato verdade. por causa disso. Não, ele pode não ser, mas ele tem um legado político familiar com todos os membros anteriores da família dele que credenciam ele como um líder natural naquela região. Sim. É natural esse processo. Aí ele tem que se validar sendo ou não sendo um bom governador. Agora, ele também é sobrenome. Ele também faz parte de famílias oligárquicas que administram estados brasileiros. Romeu Como Zema, Timo. Romeu Zema. Romeu Zema não. Romeu Zema, a família... Mas a família não do é comércio. família empresarial. Não, tudo bem, Aí tô falando de empresarial. oligarquia política. Mas sobrenome é Minha crítica ao sobrenome. Zema é outra. Sobrenome é Minha crítica ao sobrenome Zema pra é tudo. O Caiado, outra. eles não estavam Mas- mais ativamente na política quando ele entra. Ele é principalmente por causa de combater o movimento sem terra e por causa da UDN. Jazz, não que ele vamos entra na idealizar. política. Ele é uma família que fazia parte de um grupos familiares de um estado Não, que sim. pré-agro-organizado era um estado oligárquico pobre. O Sim, Goiás e era ele estado fez um oligárquico bom pobre. trabalho. Conheço. Não tô falando desse trabalho, eu tô falando assim, se voltar para os anos 70, 60, para Mas, Goiás. Renan, quando está- ele entra, assim, biografia do Ronaldo Caiado, quando ele entra na UDN, quando ele faz aquilo, nem a família dele DR. queria que se entra. O DR, União Democrática É Ruralista. Quando ele entra e ele vai combater o MST, quando ele vai com esse discurso, nem a família dele mais queria estar tão Mas eu ativa na vejo mérito política nisso. Você por não tá causa entendendo, dos Jess. Eu não riscos. vejo, eu não tô tirando nenhum mérito pessoal do Caiado. Não, sim, O que eu situações estou diferentes, falando, eu o que eu estou falando de maneira clara é, ele também faz parte disso. Ele também faz parte de uma tradição política brasileira que é oligárquica. Se eu não puder fazer isso, eu não vou poder falar da família do João Campos, que tá lá mandando em Pernambuco desde o período colonial da cana, que tinha família com escravo lá na zona da mata. A família Lira, né? Eu vou falar outra aqui, da família do Flávio Dino. O Flávio Dino estava desde o século XIX, família mandando. Ou a gente ataca esse ponto, que é um ponto claro, porque a gente pode falar, olha, o Caiado é um deles que Tem bons corrigiu nomes nisso. e entregou, foi um bom governador. Não nego aqui. O que eu tô falando, entretanto, é de um problema clássico do Brasil. O Brasil é administrado... Não falando de nome, mas de sobrenome, mas de nomes. Existem vários Renans também com outros sobrenomes que são também de grandes famílias que há longo tempo estão aí na política, né? Meu nome é amaldiçoado, cara. Ele é primo do Renan, Eu vamos. sou amaldiçoado, cara. É Calheiros pra cá, Jair Renan pra lá. O único Jair questão do Renan é vôlei que outro. tinha, mas ninguém lembra dele mais. Agora a questão é o seguinte, a gente está debatendo aí com muita dificuldade a escala 6x1, dificuldade que eu digo de um consenso. Você com ideias tão mirabolantes, com relação até... Mirabolante. Mano, mirabolante. Cara. Tipo. Mano. Me dá um negócio. Me dá um. Mirabolante quer dizer que você. Vou deixar ele falar. Questão criminal, poxa, prendeu, matou, é uma ideia Nossa, é mirabolante. muito mirabolante, mano. Você prender bandido. Bandido, o cara rouba, o cara mata, o cara comete os piores crimes. Você prender ou finalizar esse rapaz. Nossa, é muito mirabolante. Meu Deus. Caraca. Tipo assim, o óbvio, mano. Nossa, velho. Meu Deus do céu. E é isso que eu falo, mano. O Renan tá se portando muito bem, porque... Mano, é uns negócios, velho, que esses velhos falam, mano. Que você fica... Mano, não é possível. Não é possível. O que tem de mirabolante nisso, cara? O Renan é um cara inteligentíssimo, inovador, um gênio. Honestamente, eu acho ele um gênio. Mas
essa não é uma ideia mirabolante, velho. Porra, ele tem várias sacadas dele que são excelentes, mas assim, prendeu, matou, o slogan sim, mas você prender e matar bandido, mano? O que tem de mirabolante? Assim, Ou não é só letra de música, né? Na China, nos Estados Unidos, no Japão, é basicamente lei e ordem. Quem não tem no Brasil. Não, mas peraí, prendeu, matou é muito radical. Não, é bem simples. Olha esse indivíduo, esse senhor de idade, que é radical. É radical. Ele é radical, mano. E acho que esse cara, ele se diz de direita, né? Porque eles estavam defendendo o Flávio Bolsonaro aí. Cara, que mundo esses malucos vivem, velho? Na moral, juro. Que mundo? Qual é o mundo deles, velho? Só, você é um bandido, você gosta do modelo chinês? Eu acho que a China impõe lei e ordem, e impor lei e ordem contra o crime, ou seja, penas muito duras e capacidade É de um princípio comunista esse aí, hein? Não é, cara. Mano! Prender e matar bandido é um princípio comunista! É o princípio basilar da ideia de Estado. Uma das funções primordiais do Estado é impor ordem dentro do seu território. Não importa se é Estado liberal, se é Estado democrático, de direitos, se é um Estado falando de lei e comunista, ordem, tá mostrando seguro-desemprego, mano. Despótico, absolutista, monárquico, teocrático, todos têm que impor... Olha isso, mano. Olha isso aqui. O Renan tá falando sobre o prendeu, matou, lei e ordem. Tá passando bagulho de seguro-desemprego, nem sei, umas imagens da galera aqui, acho que pegando seguro-desemprego, FGTS, sei lá. Enquanto na legenda tá falando do Caiado. E aqui, Renan... Mano, olha que bagunça, cara. Que bagunça, velho. Ordem. Quando um Estado fala assim, eu não vou impor lei e ordem, eu vou achar que o bandido ele tem um papel social, como é o caso do Brasil, aí as pessoas morrem, é o que acontece. O prendeu, matou é muito simples. Você é um bandido, você tá numa favela, você tá com uma metralhadora. Eu juro, eu tô de cara, velho. Não, aqui eu tô de cara, mano. Caralho, não tem nada a ver. Ele tá falando de uma coisa, tá mostrando outra, enquanto tá escrito embaixo uma outra coisa, mano. Você viu o policial se chocou com você, está na sua frente. O que você faz? Se você se entregou, prendeu. E se você não se entregou? Matou. Não, mas vamos levar isso pra Avenida São Luís, aqui na Praça da República? Então vamos lá, tem um cara com metralhadora. Não, eu com meu celular. Aí é bem simples, você tá andando na rua com seu celular, aí vai aparecer um bandido. E o bandido vai com uma outra regra, entregou, matou. Se você entrega, talvez você não morra. Se você não entregar, aí você morre. Mas a polícia prendeu o cara que roubou meu celular. Aí ele vai preso. E tem que ficar muito tempo. Aí nesse caso não tem a parte do matou. Não é uma... Nossa, mano. Nossa, velho. Tipo assim, eu não acho que é uma pergunta, mano. Esses caras não... Não é possível, tá ligado? Eu não acho que é uma pergunta... Porque existem perguntas que o entrevistador, o apresentador lá vai fazer pra você, que é mais pra esclarecer pra audiência, pra quem tá ouvindo, né? Tipo assim, mas você quer dizer isso, entendeu? Tipo assim, é mais pra... Tá ligado? Pra realmente dar a chance da pessoa que tá falando se explicar, beleza. Mas eu não acho que esse seja o caso aqui. Eu não acho que seja. E eu acho que o nível de cognição aqui, cara, tá deixando a desejar. Tá bem abaixo do esperado. Prendeu ou matou. Prendeu ou matou. A gente só pôs as então palavras mudou a letra, hein? Pra caber na música, mas tem que caber na música. Tem que caber na música. Porque assim, prendeu, matou, ele tem uma métrica. Se eu boto prendeu e matou, aí ficou ruim. Indo pro problema e não pra solução do Brasil. E a gente tem a repercussão também de uma pesquisa feita em 10 estados com relação a presidente, né? O resultado, Renan, é que o presidente Lula lidera em 5 estados e Flávio Bolsonaro está na frente em 4. O petista vem mostrando crescimento em Minas Gerais, mas perde espaço em São Paulo. E, além disso, também o Flávio tem reforçado nos últimos dias a defesa da redução da maioridade penal. Graduações de 14, 16 anos. Esse parece ser o grande discurso da campanha, né? A redução da maioridade penal. Até os eleitores do presidente Lula, a gente mostrou aqui no programa, defendem isso também, né? Seria algo que você gostaria de contemplar também no seu provável governo? Eu obviamente defendo. Eu defendo que para crimes hediondos não existe maioridade penal, como acontece em outros países. Se uma criança de 12 anos foi capaz de violentar sexualmente uma mulher, não importa a idade da mulher, se ela foi capaz de ocultar um cadáver, ela tem que ser capaz de ser presa por muito tempo. Não existe reabilitação para um psicopata dessa natureza. Dito isso, o senhor Flávio Bolsonaro e outros que todos agora querem penas muito duras e tal, ele teve 8 anos de mandato como senador, tendo o pai dele como presidente da República e nunca propuseram isso. Na verdade, o pai dele, o Jair Bolsonaro, não andou com nada em matéria penal no Brasil. Isso aqui é soda também, velho.
Aqui, o Renan tá falando, tipo, tá fazendo uma crítica, beleza? Aí o que eles põem? Eles põem na tela Flávio Bolsonaro, dando entrevistas, e escrito, Flávio Bolsonaro, Flávio reforça a defesa da redução da maioridade penal. 16 anos como regra geral e 14 anos para crimes mais graves. Ou seja, meio que, tipo assim, se você tá assistindo aqui no mudo, a gente tá assistindo aqui no mudo, o que você vai entender? Né? Tá aqui, tem um cara falando que é o Renan, vai entender que ele tá falando bem, né? Tá falando, ele tá falando sobre a medida do Flávio Bolsonaro. Não, ele tá criticando, tá ligado? Muito pelo contrário. Quando o Moro colocou Sacanagem, um pacote anticrime, foi o senhor Bolsonaro que trabalhou para desarticular. Ou seja, ele teve uma agenda para bandido no governo dele. E não adianta o Flávio falar que não. Não adianta o Flávio falar que não. Dos maiores defensores da agenda da impunidade do Brasil, o Gilmar Mendes no STF, o Flávio Bolsonaro é parceiro. Curiosamente, foi o Gilmar Mendes que salvou o Flávio Bolsonaro no escândalo da rachadinha. Não adianta o Flávio fingir que não. Foi o processo, foi lá com o Gilmar Mendes que ele evocou lá da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, trouxe pro STF, criando uma ficção de que ele teria uma espécie de foro privilegiado ali. Aí ele não tá falando uma coisa, eles estão, mano... tem coragem. Mas isso a gente viu aqui no sofá, porque antes de ter essa notícia de que... Renan, aproveitar, eu tinha lido algumas matérias antes de você vir aqui hoje pela manhã, e uma delas diz que você acumularia dívidas aí previdenciárias e dívidas de impostos. Eu queria que você explicasse isso, primeiro, se isso é verdade, tá? E segundo, que você explicasse isso. E caso seja verdade, queria saber se você verificou se essas dívidas podem se enquadrar no novo Desenrola, se você cogitou participar do programa. Não, na verdade eu não tenho nenhuma... Não deve ter lido a matéria direito, né? Deve ter visto a manchete lá falando que ele tem dívida, né? Essas dívidas. Primeiro, assim, uma matéria mentirosa dizia que eu devia 400 milhões, fizeram uma operação para prender membros do MBL e perderam na justiça. Depois, outra dizia que eu devia 6 milhões. Outra dizia que eu devia... Então, mano, o que tem a ver? Por que estão mostrando o Flávio... O Renan está falando das dívidas, das supostas dívidas que ele tem, que não existem. De uma pergunta que o cara fez. E na tela tá passando isso aqui. Tipo assim, quem tá na rádio nem sabe, mas o que tem a ver, mano? Isso aqui é canalice, tá ligado? É pura e simplesmente canalice. Mano, uma falta de respeito, velho. Quer fazer pergunta polêmica, quer atacar o Renan. Beleza, mas porra, isso aqui é falta de respeito já, né? Tá fazendo propaganda do Flávio Bolsonaro enquanto o Renan tá falando. Tipo, se você liga a TV agora, você nem sabe. Você acha que tá falando do Flávio Bolsonaro. Que absurdo. Eles vão dizer que eu devia 1. Pois bem, eu não devo nada disso, tenho todas as certidões negativas. O que eu tive por um tempo eu administrei uma empresa que ela, antes de eu entrar, ela tinha seus problemas fiscais, seus problemas trabalhistas. Eu administrei por um período, administrei bem a empresa e depois saí da empresa. E aí o seu nome fica constando na receita como parte daquilo. Aí eu mandei tirar meu nome disso, porque não tem nada a ver com isso, e as dívidas, inclusive, nem existem. Então, eu não tenho Desenrola pra mim, aliás, nem concordo com o programa Desenrola. Isso só foi um ataque rasteiro, como muitos que fazem contra nós, que é parte do jogo político, porque é parte do jogo político. Agora, é um ataque mentiroso. Com relação a essas questões, você está preparado também para entender todas as... Tira a porra do Flávio, mano! O que tem a ver, velho? Caraca, mano! Ações que acontecem com o MBL, essa coisa intempestiva, coisa muito juvenil, né? Olha esse cara perguntando, vou voltar, porque eu... São a essas questões, você está preparado também para entender todas as articulações que acontecem com o MBL, essa coisa intempestiva, coisa muito juvenil, né? Toda essa história de, poxa, o cara cria casos, falando, o Mamãe Falei tem um histórico completo e complicado disso tudo. Você carrega uma bagagem difícil de levar, né? Mano, sabe o que mais me incomoda, velho? Nas pessoas, velho? É que elas preferem deixar no como tá. É assim, não, você tá sendo muito radical. Você é muito tempestivo, você é muito agressivo. Tipo assim, no Brasil, isso que é o pior, velho. Por isso que, pelo menos pra mim, me gera tanta revolta. Você fica, mano, realmente bravo mesmo. Puto da vida. Que, velho, se você defender bandido preso, se o cara tá com uma arma, você vira finalizá-lo, né, num possível confronto com a polícia, você defender isso é um absurdo. Você tá sendo, cara, radical. Muito duro, né? Tipo, você defende... sei lá, que não tem a flanelinha, você também tá sendo um idiota. Você tem que ir coordenando, né? Você tem que falar, não, e aí, tudo bem, que não sei o que. Cara, tem coisas que não devem ser, a gente não deve aceitar, tá ligado? Só que, tipo, a gente vive tanto nesse negócio de, não, tá tudo bem.
Não, tá legal, vamos aí, a gente vai levando, vamos ver o que dá pra fazer. Sabe? Que aí as pessoas vão se acostumando com isso. Se você fala alguma coisa que deveria ser óbvia, você é visto como uma pessoa, nossa, meu Deus do céu, olha essa pessoa. Ele é doido, ele é louco, ele é muito bravinho, sabe? Querer as coisas básicas, né? É um absurdo. Carrega a bagagem de um movimento que há 12 anos nunca se vendeu, não tem um escândalo de corrupção sequer, que topou perder seguidores, perder estrutura em nome daquilo que acredita. Eu carrego a bagagem de milhares de jovens que ficaram carregando prancheta no meio da rua para coletar assinatura para montar um partido, algo que quase ninguém conseguiria fazer no Brasil. Caminhou muito, rodou esse Brasil, vai rodar muito ainda e precisa ter articulação. Eu quero que você continue no sofá, só vou falar sobre articulação, coisa que a gente fala muito. Olha lá, o cara vai fazer propaganda, velho, de magnésio. Tipo, mano, uma falta de respeito do caramba, velho, isso aqui, mano. Mas é bom, velho. Porque programa assim, mano, geralmente, a galera cria revolta, você compartilha e tipo, mano, quem vê um negócio desse, se os caras têm 2 pontos de QI, se o cara consegue pensar um pouquinho, ele tá vendo que estão, sendo meio sacanas aí, com o Renan, e o Renan tá defendendo coisas boas, né, coisas decentes, tipo... A pessoa vai ficar do lado do Renan, entende? Então, programa assim, no geral, eu acho bom. Eu quis trazer esses pontos aqui dessa entrevista aqui, tem mais coisa, tem mais polêmica. Se você quiser assistir a entrevista inteira, eu vou deixar o link na descrição aí. E é isso. Um forte abraço.